bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Ao povo de Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, 1 Coríntios 13, 12, diz assim: Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Eu quero ler aqui na outra tradução também, que diz assim: Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E hoje eu quero trazer uma reflexão, né? Os espelhos da vida. A vida nos coloca diante de muitos espelhos. Alguns revelam o que fomos, outros o que gostaríamos de ser, e há aqueles que mostram feridas que ainda doem. Muitas vezes olhamos para o espelho e vemos cansaço, culpa, arrependimento. Mas Deus não nos convida a enxergar o passado. Ele nos convida a enxergar processo. O espelho da vida reflete o que está sendo moldado dentro de nós, não o que está perdido. Quando você se olha e vê um homem ou uma mulher cansado ou cansada, Deus vê alguém sendo curado. Quando você se vê falhando, ele vê alguém sendo transformado. Quando você se vê quebrado, ele vê um vaso sendo refeito pelas suas mãos. O reflexo que o céu vê é sempre mais verdadeiro do que os olhos humanos percebem, porque Deus não vê a aparência, ele vê o coração. Depois eu vou continuar aqui. Porque olha o que ele diz aqui, né? Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente da mesma maneira como plenamente sou conhecido, né? Então, aqui, né, a palavra fala aqui na outra tradução também diz assim, ó. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então hoje, né, nós conhecemos em parte, né? Todo mundo aceitou Jesus. A gente sabe que Jesus morreu na cruz, que Jesus levou a nossa dor, a nossa culpa, o nosso pecado, né? Nós conhecemos ele quando a gente aceita Cristo e faz dele o único e suficiente Salvador da nossa vida. A gente começa a aprender e conhecer ele em partes. A gente começa a ouvir a palavra, a gente começa a entender, compreender. E a palavra, ela é o nosso espelho. É na palavra que é através dela que nós somos libertos, curados, transformados. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós já somos limpos pela palavra em nós enxertada. Então a palavra, ela vai nos limpando. E quando nós nos olhamos no espelho físico, né, no natural, nós conseguimos olhar, né, e ver como nós éramos antes de conhecer Jesus. Então quando eu olho para a palavra, e eu vejo da onde Jesus me resgatou, da onde Jesus me tirou, eu digo: Senhor, misericórdia, glória a Deus que o Senhor me encontrou. Porque a gente vivia uma vida terrível, né? No pecado, na idolatria, longe de Deus, né? Era com desejos de vingança, sentimentos de vingança. Se um falava uma coisa, você falava duas, ninguém levava desaforo para casa, era assim. Mas quando a gente teve esse conhecimento, a gente, em parte ali, a gente recebeu o amor de Deus. Quando a gente aceita Cristo, o amor de Deus começa a ser implantado na gente.
Porque a gente começa a nos aprofundar na palavra e a gente começa a nos aprofundar no amor de Deus. Quando nós vamos buscando comunhão, buscando intimidade com o Senhor, de querer estar na presença, de não ter pressa de sair da presença de Deus, nós vamos conhecendo Ele cada dia mais, cada dia mais. E um dia, né, como diz a palavra, nós então conheceremos como agora, pois, né, sou conhecido. Então, Deus vai chegar um dia do nosso encontro, aonde Jesus vai recolher daqui a sua noiva, a sua igreja. Aí nós vamos ver Jesus face a face, da mesma forma como ele nos vê. E como nós vemos ele. Só que nós vemos Jesus através da palavra, através dos milagres que ele opera, através da transformação da nossa vida. Quando nós descemos a olaria e lá nós somos moldados um vaso novo. Porque quando a gente chega nas mãos do oleiro, que é Jesus, a gente chega quebrado, né? Quebrado, despedaçado, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento, cheio de amargura, com enfermidades, cheios de problemas. É assim que nós viemos, né? A palavra diz: vinde como estás. Uns vêm, né, no alcoolismo, na droga, no cigarro, mas lá ele é liberto. É assim que nós chegamos diante de Cristo, quebrados, despedaçados. Aí ele pega aquele vaso que se deixa moldar, ele vai colocando uma água, começa a moldar, começa a trabalhar, vai fechando uma fenda aqui, vai tirando uma imperfeição dali. Conforme a palavra vai entrando, ela vai limpando, ela vai purificando, ela vai curando. E daí nós conseguimos ver verdadeiramente a Cristo, o que ele fez e o que ele faz na nossa vida. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não quer sair da presença de Deus. A gente está ali em oração, a gente está em comunhão. O que mais a gente quer é estar na presença de Deus, buscar a Deus, ter intimidade com o Senhor. E o reflexo que o céu vê é sempre mais verdadeiro do que os olhos humanos percebem. Porque Deus não vê a aparência, mas ele vê o nosso coração. Às vezes não é na aparência, mas a gente muda. Na nossa aparência, a gente muda. Quando a gente faz de Jesus Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa aparência muda. Porque aquela cara carrancuda começa a ter um sorriso, brilho no olhar, esperança, paz, né? Quando a gente vem para Cristo e a gente entra, se aprofunda naquele amor incondicional, a gente começa a lançar fora todo o medo da nossa vida. A gente começa a nos desprender, como diz a palavra, despojai-vos, a largar, abandonar o passado, o pecado, as coisas erradas. A gente vai largando, a gente vai se desprendendo, porque o amor de Deus é tão grande que ele inunda o nosso coração e a gente vai se desprendendo de tudo isso, de mágoa, de ressentimentos, de rancor, de desejos de vingança. Aí a gente começa a orar pelos que nos perseguem, bendizer aqueles que falam mal da gente. A gente começa a amar essas pessoas porque a gente quer que o amor de Deus chegue na vida delas como chegou na nossa. Que elas possam ser transformadas como nós um dia fomos, e nós somos transformados todos os dias, nós somos moldados todos os dias. A palavra vem para nos moldar, ela vem para nos limpar. E Deus, ele vê o que? O coração. O nosso coração, a sinceridade do nosso coração, porque Deus trabalha com os puros e sinceros de coração. Quando eu oro, eu estou tendo uma conversa com Deus. Eu digo: Pai, eu não estou gostando disso aqui, Senhor, isso aqui está errado, isso aqui está me incomodando.
Pai, me dá uma resposta aqui, me mostra tal coisa ali. Eu converso com o Pai. Eu digo, Jesus, tira isso do meu coração. Isso aqui não é teu. Tira isso daqui, tira essa paz, essa inquietação, essa coisa ruim. Traz paz ao meu coração, Senhor, me dá uma palavra. E é assim que Deus vai trabalhando. Aí nós vamos nos aprofundando, nós vamos nos aperfeiçoando. E o reflexo que Deus vê é sempre mais verdadeiro do que os nossos olhos humanos percebem. Às vezes você olha para alguém, mas nós olhamos a aparência. Muitas vezes. A gente não consegue, né? O coração do homem só Deus vê. Deus esquadrinha o coração, Deus conhece o verdadeiro sentimento, a verdadeira intenção do coração, porque Ele sonda os nossos corações. Mas nós vemos que tem pessoas que transbordam em bondade, pessoas que elas estão sempre dispostas a ajudar o próximo, a estender a mão, né? E Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Foi isso que ele mostrou para Samuel quando Samuel foi ungir Davi, que vieram os irmãos de Davi, que eram homens robustos, aperfeiçoados, homens de guerra. Ele disse, certamente é esse. Deus disse, não, esse eu tenho rejeitado, esse outro aí também. Até que veio todos os irmãos de Davi, ele disse, não tem mais nenhum Jessé dos teus filhos? Tem o mais novo que está lá no pasto cuidando das ovelhas, então chama ele. Porque lá Deus via quem verdadeiramente Davi era, o coração de Davi, um homem temente a Deus, aquele homem que estava lá no meio do pasto, lutando com o urso, lutando com o leão, mas cuidando das ovelhas, estava ali. Então Deus, ele disse para Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu olho o coração, Samuel. Porque Samuel estava olhando a aparência, nossa, mas deve ser esse aí, porque esse aí é forte, né? Um homem de presença. Deus disse não. Deus escolheu o mirradinho, o improvável que estava lá no pasto, bem quietinho, escondidinho. É aquele que Deus escolhe, o improvável. Porque Deus, ele conhece o nosso coração. E, de repente, o espelho, né, da vida tem te mostrado dores, mas o espelho da graça quer te mostrar propósito. Deixe Deus redefinir o que você enxerga quando olha para si mesmo. E Ele não te chama pelo que você foi, mas pelo que está se tornando nele. Porque lá atrás, a gente não tinha nada para oferecer para Deus, nada. Mas Ele olhava para nós lá no pecado, lá todo sujo no pecado, no mundo, e Ele fazia planos para mim e para você. Pensamentos mais altos e maiores do que o nosso Ele tem. Ele olhava para nós lá e dizia, esse aí vai ser pastor, essa aí vai ser tal coisa, esta aqui vai ser pastor, esta aqui vai ser missionária, esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai ser cantor. Deus tem um propósito para cada um. Deus sonhou, esse aqui vai ser empresário, esse aqui vai ser professor, esse aqui vai ser advogado. Para cada um Deus tem um propósito. E em tudo aquilo que Deus nos chamou, é para quê? Para usar no reino. A qualificação, a capacitação que Deus nos dá é para ser investido no reino de Deus também. A nossa profissão é Ele que nos deu. A palavra diz que a nossa capacidade vem dele, nós não somos capazes de nada, e é verdade, é só Ele que nos capacita. Então, Ele não te chama pelo que você foi, mas pelo que você está se tornando nele, conforme a palavra ela entra, conforme você deixa ser transformado, limpo, conforme você está pregado na videira, o Pai vai cortando, vai podando, vai moldando para que dê mais fruto ainda. Você é obra das mãos do Criador. Ele conhece a sua história, seus dias bons e ruins, suas dores e potenciais. E quando você começa a olhar para o reflexo dele, descobre que é muito mais do que o mundo diz. Você é a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, quando você se olhar no espelho,
Você tem que olhar para o espelho e dizer: eu sou a imagem e semelhança do Pai. Eu sou filho amado do Pai, filha amada do Pai. Eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo. Ele me remiu, me comprou, me resgatou. Ele me deu domínio. Ele me deu autoridade, ele me deu poder e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você se olha para o espelho, você tem que aprender, faça disso um hábito diário, que uma rotina, que quando você se olhar no espelho, você olhe e diga: eu sou a imagem e semelhança do Pai. O Pai me ama, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou vencer em Cristo. Isso você tem que declarar: eu sou filho amado, eu sou filha amada, eu posso e eu vou conseguir. Você tem que olhar e dizer que você se ama, que você tem potencial, que Jesus te escolheu, te resgatou, te comprou. Você tem que olhar para você e falar coisas boas, profetizar na tua vida. Não é olhar e dizer: ai, eu tô cansado. Ai, eu me sinto tão desanimado. Ai, não. Você tem que se olhar no espelho e ver a imagem e semelhança do Pai. Você não pode deixar que a baixa autoestima te alcance, que você fique se achando inferior, complexo de inferioridade. Ah, o outro é melhor, eu não. O outro é mais bonito do que eu, a outra é mais bonita, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Começa a se colocar defeito, começa a se colocar para baixo e não é assim. Todos nós somos bonitos, especiais. Deus não olha a nossa aparência, ele olha o nosso coração. Então não adianta nada por fora a pessoa estar ali impecável, mas por dentro o coração tá podre, tá sujo, tá contaminado, não adianta nada. Tem gente que é assim. Você olha por fora, meu Deus, né? É impecável, cabelo, sobrancelha, cílios, unha, é uma arrumadinha aqui, outra ali, impecável na aparência. Mas a alma como é que está? O coração como é que está? Isso que é importante para Deus, não é a nossa aparência. Porque a palavra diz que esse corpo aqui não vai entrar no céu, lá não entra carne e sangue, então eu não tenho que estar preocupado. Claro, eu tenho que cuidar do templo, eu tenho que fazer exames, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que cuidar do templo. Mas eu não posso deixar com que a vaidade em excesso tome conta. Eu tenho que me arrumar, pintar um cabelo, fazer uma unha, até porque, né, as irmãs que são casadas, elas têm que estar ali arrumadas para o seu esposo e vice-versa, né? E as que são solteiras, elas se arrumam porque elas querem casar, né? Elas não vão andar lá toda escabelada, assim como a dona de casa também não, né? Ela tem que se arrumar, colocar um perfume, se ajeitar, enfim, né? Então, nós precisamos entender que Deus, ele olha o nosso coração. E ele trabalha com os puros e sinceros de coração. Então, não adianta eu só me preocupar com o exterior. Por que Jesus disse para os fariseus, quando eles criticaram os discípulos de comerem sem lavar as mãos? Ele disse: vocês estão preocupados, né, com a mão, mas não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai, porque o que sai procede do coração. Então, a boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos ter o nosso coração cheio da palavra, cheio da paz, cheio da presença de Deus. Porque daí nós vamos enxergar tudo de uma maneira diferente, com um olhar diferente. Quando a mente é transformada, as atitudes são transformadas automaticamente. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. E até onde você irá na vida dependerá do espelho no qual você decide acreditar. Talvez seja a hora de virar o rosto
dos reflexos que te diminuem e contemplar o rosto daquele que te formou. Então hoje, antes de se olhar no espelho, respire fundo e pergunte: Senhor, o que o teu olhar vê em mim que eu ainda não consigo ver? Então você vai fazer essa pergunta para Deus: Senhor, o que o teu olhar vê em mim que eu ainda não consigo ver? Né? Porque está na hora de você virar o rosto dos reflexos, né? Que tentam te diminuir. E contempla o rosto daquele que te formou. Então que você faça uma reflexão da tua vida. Que espelho que você tem se olhado. O que você tem visto? A imagem e semelhança de Deus? Mais que vencedor? Ou um derrotado? Um coitado, uma coitada? Se lamentando? Murmurando? Que nem a hiena do desenho, né? Ó vida, ó céus, como é que você está? Então, peça para o Senhor. Antes de você se olhar no espelho, respire fundo e pergunte: Senhor, o que o teu olhar vê em mim que eu ainda não consigo ver? Ele vai te mostrar. Porque às vezes você está deixando com que o inimigo mine a tua mente, colocando complexo de inferioridade, achando que você não pode, que isso não é para você, que você não é capaz. Então Satanás ele vai trabalhando na mente, tentando te diminuir, fazendo com que, de repente, muitas vezes na tua infância você foi criado com comparações, né? Ah, fulana tal coisa, mas você não. Mas no momento que você veio para Cristo, você é mais que vencedor. E você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, não se esqueça disso. Se as pessoas têm um louvor que diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu e que tu cresça, Senhor, mais e mais. Essa deve ser a nossa preocupação, né? Enquanto os serafins encobrem o rosto diante a ti, como diz o louvor, né? Escondo o rosto, né, para que veja a tua face em mim. Olha que lindo isso. Então, que a face do Senhor, ela tem que estar refletida em nós. Quando olham para nós, dizem: nossa, mas você é parecido com teu pai, mas você é parecido com a tua mãe. Então, você tem que dizer: amém, sou parecido com meu pai, sim, com meu pai celestial. Eu tenho o DNA dos céus. Claro, nós temos as fisionomias, né, dos nossos pais biológicos aqui, mas não se esqueça que você tem o DNA do céu, de que você é obra-prima do Senhor. Então, fique com essa reflexão e eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem a Tua palavra. Que eles parem de se olhar no espelho da vida, mas que olhem, Pai, para o reflexo do Senhor na sua vida. Que eles se olhem, se analisem e vejam que em Ti são mais que vencedores. De que podem todas as coisas naquele que nos fortalece. De que o Senhor nos escolheu, nos chamou, nos resgatou, nos remiu. Que o Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui. E de que nós somos seus filhos e filhas, filhos amados, filhas amadas do Senhor. E nós somos a imagem e semelhança daquele que nos criou, nos formou, em nome de Jesus. Então que o Senhor te abençoe grandiosamente, poderosamente. Manda essa mensagem para alguém que está ali para baixo, com baixa autoestima, com complexo de inferioridade. Manda para ele, para que essa pessoa descubra quem ela é em Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.